Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Elidiano Ribeiro. Estou passando aqui para trazer uma palavra de reflexão muito pertinente, pontual, atualizadíssima para contextos que nós estamos vivendo por esses dias. A minha palavra de reflexão está embasada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, versículos de números 8, 9 e 10. Mais precisamente, versículos 9 e 10. Antes, porém, quero convidá-los a ativar o sino das notificações e inscrever-se em nosso canal, compartilhando com o máximo de pessoas que você tiver na sua rede social, a fim de que possamos divulgar mais e mais conteúdos que são de natureza educativa, com o intuito de gerar crescimento, amadurecimento, mas sobretudo maturidade cristã e uma vida reflexiva a partir daquilo que se ouve e a partir daquilo que se passa a aderir como conteúdo para a vida. Porém, diante destas palavras, eu gostaria de fazer a leitura do versículo citado. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículos de número 9 e 10. O texto diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Seguindo, versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Minha palavra de reflexão, ela traz por título uma pergunta simples que nós, muitas vezes, nós pensamos que as coisas são novas. Pensamos que as coisas são novas. Não. A novidade, na realidade, sou eu na história. A história, por si só, ela não é nova. Ela é sempre uma história vivida. As personagens é que se alteram. O roteiro é o mesmo. Então a pergunta que eu faço é: está assustado por quê? O mesmo roteiro, as personagens são distintas. Para esta breve reflexão, eu trago aqui à nossa memória o texto do primeiro livro do profeta Samuel, registrado na Bíblia Sagrada. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8 e versículos de números 11 a seguir. 1 Samuel, capítulo 8, versículos do 11 a seguir. O texto, ele traz para nós já muitas características alusivas à reflexão que estamos propondo a fazer nesta oportunidade. Quero dizer para todos que não precisa se assustar com nada. A história, ela é cíclica, do ponto de vista do que o pregador está falando em Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Nisto, entendemos que se o que há de ser perspectiva futura já foi perspectiva passada, e o que há de se fazer perspectiva futura já foi feito lá atrás, perspectiva passada, entendo que a história, então, ela é cíclica, ela se repete ao longo do tempo, ela se repete ao longo dos anos. Dito isto, vamos ao texto de reflexão também, com base dentro daquilo que estamos propondo a apresentar. 1 Samuel capítulo 8, versículos do 11 a seguir. É um texto muito interessante. Talvez as pessoas leem e passam desapercebidas de alguns detalhes. Porém, deixe apresentar aqui algumas questões. Deixe-me apresentar ou expor alguma fala. Veja bem, as pessoas, elas têm certa dificuldade por compreender processos pelos quais elas passam, por entender momentos que elas são induzidas ou por escolhas de terceiros termina nos submetendo também
as escolhas, porque nós estamos dentro de um contexto onde pessoas pensam diferentes, um contexto onde pessoas pensam de uma forma e pessoas pensam de outra. No entanto, é importante ressaltar a questão que nós vamos fazer exposição agora. Trago à memória a história do povo de Deus, a história dos israelitas, as 12 tribos de Israel constituídas, aquele povo que Deus tirou da terra do Egito, da escravidão, e levou a uma terra que mana leite e mel. E o Senhor que conduziu este povo durante 40 anos, nesse período, o Senhor os alimentou com codornizes, o Senhor os alimentou com maná que vinha do céu, o Senhor os protegeu com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, e seguiu e guiou Israel pelo deserto, a fim de que o mesmo não se perdesse. O texto bíblico diz que foram quase 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Isso já leva-nos a um número muito grande de pessoas sendo conduzidas, guiadas pelo Senhor Deus de Israel, que então havia libertado cada um deles. No entanto, diante destas questões, as pessoas começavam a se questionar de fatos e situações que estavam cercando elas. Com o passar do tempo, Israel entra na terra prometida. Deus, por meio de Josué, leva as pessoas a entrarem na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Prova disto era aqueles homens que foram espiar a terra, olharam e viram que a terra realmente brotava e produzia leite e mel, ou seja, produzia alimentos, frutas com abundância. A prova disso é que eles trouxeram numa verga um cacho de uva tão grande que foram necessários 2 homens para carregar um ombro de um e o ombro do outro, apoiando aquele cacho de uvas que estava sendo trazido para o povo. Realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, o negócio lá é realmente muito bom. Deus levantou Josué para que adentrasse a terra de Canaã, e assim ele o fez. Deus é cumpridor de suas promessas. Passado o tempo, o povo de Israel começou a crescer, começou a se envaidecer, começou a olhar para outras nações. O Senhor Deus, então, depois desse período de ocupação, o Senhor Deus levantou juízes para julgar o povo de Israel, para julgar o seu povo. Esses juízes que eram levantados para julgar tinham uma característica de libertação da opressão dos inimigos. Porque o povo de Deus, dado momento, eles entraram em uma veia de pecaminosidade, de promiscuidade, entraram em momentos de colapso espiritual, e estes momentos de colapso espiritual fez com que este povo de Deus viesse a sofrer sanções. E eles entraram em um momento cíclico na sua história. Qual momento? O povo de Deus, eles se perdiam dentro das suas propostas religiosas, dentro da proposta cultica de adoração ao Deus verdadeiro. Após se corromperem, se misturando com outras nações, esse povo era subjugado por vassalos, por pessoas, por reis que subjugavam Israel. E depois que eles eram subjugados, o Senhor Deus levantava juízes. Os juízes tomavam de conta do povo, passavam a julgar o povo e reconduziam o povo aos trilhos da verdadeira adoração. Isso, depois que eles voltavam aos trilhos da verdadeira adoração, tornavam-se corromper, Deus tornava permitir os opressores atingirem Israel. Depois Deus levantava o juiz, libertava o povo dos seus opressores, reconduzia novamente ao patamar da adoração. Esta era um círculo vicioso que Israel estava inserido. Diante disto, observamos então que Israel começa a olhar para as outras nações. Uma das grandes dificuldades das pessoas é que elas ficam olhando para as outras nações, olhando para quem está à sua volta e deseja que seja igual àquilo. Nós queremos ser iguais a estas nações. Samuel era juiz e julgava Israel. Então o povo começa a clamar: constitui, Samuel, um rei sobre nós. O povo estava clamando por um rei.
Por quê? Porque as outras nações têm um rei. Nós também queremos um rei. Queremos estar assim como as outras nações estão sendo regidas, sendo conduzidas por um rei. Nós também queremos uma liderança como as demais nações. Queremos ser uma nação. Até então, o povo era focado dentro de uma proposta teocrática. O governo teocrático, o governo onde o Senhor Deus é o regente das nações, as diretrizes vêm dele, os direcionamentos vêm dele, as decisões vêm dele e tudo emana dele, o poder teocrático. Todo o poder emana de Deus, o supremo rei, supremo juiz, sobre tudo e sobre todos. O povo de Deus então olhou para Samuel e disse: Samuel, constitui um rei sobre nós, nós queremos um rei. Aí Samuel ficou choroso, começou a entristecer-se de certa forma, chegou e disse assim: Senhor, e agora o povo está querendo um rei. O que é que eu faço com esse povo? O que é que eu vou falar para este povo que estão aí, que está querendo rei, está querendo que eu constitua um rei sobre eles? Ora, eles não sabiam o que estava por vir. Um rei precisa de uma estrutura de reino, onde precisa ter súditos, precisa ter pessoas para trabalhar, para mão de obra. Então Deus disse: Samuel, vem cá, Samuel. Disse assim, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu o rei. Ora, o que é que Deus diz a Samuel? Versículo 7. Ele disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado, para eu não reinar sobre eles. É a rejeição da vontade diretiva de Deus. É a rejeição da vontade diretiva de Deus, aquela vontade que é a verdadeira vontade de Deus ao seu povo. Estão rejeitando a mim, não é a você, Samuel. Fica tranquilo. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que há de reinar sobre eles. Deus está dizendo assim para Samuel: Samuel, ora, você vai abrir a carta para o povo, Samuel. Tá? Você vai abrir a carta. Como assim, Deus? Sim, abrir a carta para o povo. Vai dizer o que realmente o povo está querendo saber, como é que funciona uma monarquia. E explica para eles tudo. Explica para eles como é que vai ser quando este rei assumir. Explica para eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu o rei. E a palavra que Samuel disse foi esta. Começa versículo 11. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Primeira ação dele, primeira ação que Samuel começa a elencar aqui. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Primeira dor é a dor para os pais. Ora, a primeira dor é a dor para os pais. Qual dor? A dor da separação. É sabido que em contextos históricos, a idade de guerra ou a idade pronta para que um homem estivesse apto a se lançar em batalhas era a idade contada de 20 anos para cima. Ora, o que é que este rei, que na ocasião seria Saul, o que é que este rei faria com o povo? O que é que este rei traria para o povo? Primeiro, a dor para os pais, principalmente as mães, porque não era costume de nenhum rei pegar os filhos antes da idade de guerra. O que é que o rei vai fazer? Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos carros. Ora, ele tomará, ele não está pedindo para você, perguntando se você mãe, se você pai pode ceder seu filho a servir a realeza. Não, ele vai tomar, é diferente. É o que diz o texto bíblico. E os empregará nos seus carros e com os seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. Está pensando que vai aonde? Vai na linha de frente.
é lá onde vai vir a primeira pancada, é onde vai vir o primeiro impacto, é quem está na frente no carro de batalha. Ora, o rei vai ter tudo isso aí, continua, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura. Ah, como é que é isso aí, pastor Elidiané? Isso mesmo, vai cuidar da lavoura do rei. Tá achando a vida dura? Tá achando a vida difícil, Segura. Ele tá só lendo o começo, é só o princípio. Ele vai colocar para que lavrem sua lavoura. E o que mais? E façam a sua cega. Em outras palavras, vocês vão ter que trabalhar para plantar e vão ter que trabalhar para colher. E o que mais, pastor Elidiano? E quando você for para a guerra, fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos dos seus carros. Está pensando que você vai para a batalha e vai pegar a arma prontinha? Vai não, vai ter que fazer sua arma também. Vai ter que trabalhar elaborando e fabricando a sua arma também. Tem nada de graça, meu amigo. Tudo tem seu preço. As escolhas têm preços. As decisões têm preços. Tudo tem seu preço. Não se preocupe. E o que mais? Pastor Elidiano, que ele vai fazer? Aqui entra outra pancada na família. Os filhos vão para onde? Os filhos vão trabalhar na lavoura e vão plantar e vão ter que colher, vão fabricar armas e vão para a guerra na frente dos carros de batalha. E as mães vão chorar. E os pais vão chorar também. Por quê? Porque pediu um rei. Não queria? Se abraça. Então, segue em diante. Versículo 13. E tomará as vossas filhas para perfumistas. E tomará. Mamãe, papai, a senhora poderia me emprestar, me ceder de boa vontade o seu filho, sua filha, o seu filho para ser meu agricultor, para plantar, para... Você poderia ceder de bom grado, a realeza está implorando para que a sua filha se sirva no palácio como perfumista. É assim? Não. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas. Que mais? Cozinheiras e padeiras. Tá pensando o quê? Que você ia ter seu filho lá sentado no Palácio Real sendo tratado como príncipe? É negativo, meu amigo. Negativo. O seu filho não. Seu filho é para a lavoura, trabalhar no cabo da enxada, no cabo da foice, no cabo da pá. É para isso. É isso que ele vai fazer, ele vai servir lá, é na lavoura, meu amigo. Como diz no antigo ditado do passado, vai ser boia fria mesmo. Vai trabalhar no meio do canavial, vai trabalhar no meio da lavoura. Não queria? Se abraça. O que mais? E as filhas, as meninas, vão para onde? As meninas vão ficar aonde? Dançando lá no Palácio da Realeza, vai pegar as meninas mais interessantes que agrade o rei para dançar, para ficar enfeitando os jardins da realeza? Negativo. Vai para onde? Vai para a cozinha. Está aqui na Bíblia, ó. Vai trabalhar na cozinha, porque o rei quer só o serviço. Ele não quer saber da pessoa, o rei não tem compromisso com a pessoa, ele não teria compromisso com pessoas nenhuma, teria compromisso com o seu poder, com o seu império, com o seu projeto de poder. É isso que ele teria. Diferente. Então as meninas serão perfumistas, cozinheiras e padeiras. Não é indigno nenhuma dessas funções. Não é indigno nenhuma dessas profissões. Muito pelo contrário, são dignas de serem bem pagas, respeitadas, sobretudo como pessoas trabalhadoras. Agora, no contexto aqui de Israel, é característica punitiva de que no Palácio Real a única função que teria para aquelas pessoas
que não tinham muito lobby, aquelas pessoas cujo capital social não lhes permitiam adentrar mais dentro da elite, elas iriam para onde? Para panela, para cozinha, virar cozinheiro, para perfumista. É isso aí. O que mais? Só isso? Não. Tem mais. Versículo 14, capítulo 8, 1 Samuel. E tomará o melhor das vossas terras. Aquela terrinha lá que você tinha lá, você herdou do seu pai, de sua mãe. Aquela terra lá que Josué lutou para conquistar. Aquela terra aquele pedaço de terra que Caleb tinha lá, o filho de Jefoné, nas terras lá de Hebron, ocupada pelos Enaquins, os gigantes que aterrorizaram, tocaram terror ao povo de Israel. Você está pensando? Você está pensando quem rouba Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Zebulon, Diná, Benjamim e José? Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que aquela terra lá que vocês herdaram dos vossos pais vai ficar assim na mão de vocês? Não. A herança não será sua. O rei vai tomar o melhor das vossas terras. Versículo 14. E das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Vai tomar de você, da tribo de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Zebulon, Diná, Benjamim, José. Vai tomar de vocês a herança e vai dar para quem? Para o povo dele. Para o povo dele. Dele quem? Saul. Seria o rei. Entendedores entenderão. Seria o rei, então. Saul ia fazer isso aí. O que mais? E os vossos melhores moços. Agora, os melhores moços. E os vossos jumentos. Tomará. Nem o jumento vai escapar. Se fosse no Maranhão, sairia com a caçamba cheia de jumento. Tem muito. Passando aí pelas rodovias, fique esperto. Jumento é tranquilo. Sai do meio da rua, não. E os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. O que mais? Dizimará o vosso rebanho. Vem cá. Dizimar, ou seja, reduzir a 10ª parte. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. É isso aí que vai acontecer. Suas meninas vão para a cozinha, vão ser copeiras, padeiras e perfumistas. Seus meninos serão colocados lá na frente do carro de batalha, serão fabricantes de suas próprias armas, e eles serão plantadores, eles plantarão e eles cegarão. As terras que é dos vossos pais, de vossa herança, as melhores terras serão tomadas, os melhores vinhais serão tomados. Vai sobrar pouquinha coisa. Só o que não presta vai ficar para você, só o que não presta. Só a rapa mesmo do tacho vai sobrar para você. Eu poderia dizer que vai sobrar só a carcaça, porque o filé, o rei, vai tomar tudo. Vai ficar só a carcaça. Para você, o filé que vai esperar, que você espera, é isso aí. Só a carcaça. Porém, então naquele dia clamareis. Aí Deus está dizendo, Samuel está dizendo para o povo. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Deus mandou abrir a carta, Samuel está abrindo a carta. Abriu, está chegando no final da carta. Diz para eles: naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. É duro. É duro, meu pai. Mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Por quê? Escolhas. A vida é feita de escolhas. Vocês pediram. Deus sabe o porquê das coisas. Deus conhece o ontem, Deus conhece o hoje, Deus conhece o amanhã. Ele é o alfa e o ômega. Não existe nada que esteja fora do alcance da sua visão. Não existe nada fora do alcance do seu poder. Não existe nada fora do alcance da sua mente. Deus conhece tudo. Porém,
O povo não quis ouvir a voz de Samuel, porque o pior cego é aquele que não quer ver, já dizia o jargão popular. Você está alertando, está dizendo, olha, vai acontecer assim, 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 assim e assim. E o povo não está nem aí, está nem aí, está nem aí, está nem aí, está nem aí. O povo diz, mas haverá um rei sobre nós. Ele vai tomar teu filho, tua filha, tua terra, tua lavoura, teu jumento. Ele vai tomar o que você tem de melhor. Vai te oprimir, vai te deserdar praticamente. Aí você vai olhar para ele e dizer, mas nós temos um rei. Que insanidade do povo de Deus. Que insanidade do povo de Deus está alertando. E nós também seremos como as outras nações. Ah, o que o povo queria? Queria ser como as outras nações. Ou seja, o pau pode quebrar minha casa, eu quero ser como os outros. Isso aqui é falta de identidade. O povo de Deus era para ter identidade de adorador, de filho, de servo, de submisso, mas não. Quer ser parecido com quem? Quer as outras nações? Os filisteus. Quer as outras nações? Os egípcios. Quer as outras nações? Os povos antigos daquela época, todos já tinham seus reis, suas monarquias já bem definidas. Todos tinham seus reis. Aquelas terras de Canaã tinham seus reis. A prova disso é que Josué derrotou vários reis. Josué derrotou várias nações. Israel foi ocupando territórios, mas aí agora todo esforço feito por Josué, todo esforço feito por Caleb, todo esforço feito pelo povo que liderava Israel, sucumbiram, ruíram diante da insanidade do povo. Ora, e nós seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. É na cabeça deles, que o rei ia sair adiante deles. Peraí, vamos lá. Vamos recapitular aqui. E disse, este será o costume, versículo 11, do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros. E ele tomará e empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E é isso? Tá pensando que é o rei que é lá? Não, ele vai adiante de nós, ele vai brigar por nós. Vai, não, quem vai são os seus filhos. O pato quem vai pagar é sua família. O sofrimento quem vai sentir na pele é você. No dia que o rei assumisse, primeira coisa que você ia perder a autonomia sobre a sua prole. Seus filhos seriam levados, tomados para o rei, para cumprir os desejos da realeza. Era isso que Deus estava falando para eles. Mas eles disseram, mas o rei vai fazer por nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Imagine Deus ouvindo essas lamúrias. Então disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então dê para o povo o que eles estão pedindo. Eles não querem assim, então se abraça. Você falou, Samuel, tudo. Então, irmão, irmã, obreiro do Senhor, servo de Cristo, servo da palavra, descanse o seu coração dentro da sua missão. O que foi lhe confiado a fazer que você fez, não se preocupa, porque o Senhor Deus vai atender àqueles que disseram, nós queremos um rei. O que o rei vai fazer, o tempo diria, e o tempo dirá. Você descanse a sua alma com a sensação do dever cumprido. Samuel descansou a alma e disse, vou constituir o rei então, conforme vocês querem. Assim Deus
disse que era para eu fazer e assim eu vou fazer. A palavra é esta. A história, ela se repete. Tá assustado por quê? O roteiro é o mesmo. As personagens é que mudam. Mas eu tenho certeza de uma e absoluta verdade. Deus continua sendo o regente de toda a humanidade. E isto não muda. Deus abençoe, ative o sino e segue-nos. Deus tem uma palavra sempre para a sua vida. Deus abençoe.